Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, a Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozando sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Bom, daremos a continuação, né, da nona aula de Catecismo, né, do nono artigo do Credo, que é creio na Igreja Una Santa Católica e Apostólica, né, e também na Comunhão dos Santos. Então hoje nós terminaremos já com o tópico do nono vídeo, né, que, bom, no vídeo anterior, né, na aula anterior, nós vimos, né, que a Igreja ela contém certas notas, né, que é ser una, santa, católica e apostólica. Né? Nós discorremos sobre cada uma delas, né, para aprender, né, onde está, digamos, a Igreja de Nosso Senhor. Nós vimos também que outras igrejas, inclusive ditas cristãs, não podem ser verdadeiras igrejas porque elas não compreendem estas quatro notas da Igreja, de ser una, santa, católica e apostólica. Né? Bom, nesta nós veremos um pouco sobre a finalidade da Igreja, né? A finalidade da Igreja, sobre o sacerdócio, né? não especificamente, mas, né, enquanto abrange, né, este nono artigo do Credo, né? Que é creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Né? E também, né, nós veremos um pouco da comunhão dos santos, né? A comunhão dos santos, o que vinha a significar exatamente a comunhão dos santos. Pois bem, né, nós vemos que Nosso Senhor ele fundou uma igreja, né? Mas para que Nosso Senhor ele fundou esta igreja? Qual foi o motivo? Né? Bom, e nós sabemos, né, que Nosso Senhor ele fundou esta igreja, né? Isto é matéria quase, aliás, é matéria de fé, né? Que ele fundou a igreja para conduzir por meio dela todos os homens à salvação eterna. Né? Então aqui nós vamos entrar já em certos detalhes, que nós não tínhamos visto na primeira aula, né? Na primeira aula sobre o segundo artigo do Credo. Então nós vemos, para conduzir por meio dela todos os homens à salvação eterna. Né? Então aqui nós já vemos, tudo que está fora de não conduzir, né, para a salvação eterna não é a igreja. Então a igreja nos conduz, né, até o caminho do céu, até o céu. Né? Foi por isso que Cristo, né, confiou à sua igreja o magistério, né, a primeira coisa, o sacerdócio e o poder pastoral, né, ou a dita jurisdição. Né? Então, Nosso Senhor ele confiou estes poderes à igreja. Né? Concedeu-lhe também a assistência do Espírito Santo, né, para que desempenhe este tríplice ofício para a salvação dos homens. Né? Ou seja, que é o magistério de ensinar, né, o sacerdócio, que é de oferecer o sacrifício ali, né, que é a Santa Missa, né, os sacramentos também, né, para que nos transmita os sacramentos, né, e o poder pastoral de jurisdição. Então a igreja tem esta jurisdição. Né. Pois bem, por isso que em Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, né, diz o seguinte: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, né, e depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. Né, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então isso foi Nosso Senhor mesmo que disse. Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século, até o fim do mundo, né, através da igreja. Através da igreja. Então Nosso Senhor ele não nos deixou só, ele não subiu aos céus, né? E, bom, subi aos céus, vocês fiquem aí, quando eu voltar eu faço o julgamento final. E acabou. Não foi assim. Nosso Senhor ele deixou toda uma instituição, né, uma hierarquia, deixou todo um organismo aqui, que é o seu próprio corpo, pois a igreja, né, essencialmente, ela é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então ele deixou esta esposa dele, né, que também é outra figura da igreja, uma outra imagem da igreja, ser a esposa de Nosso Senhor,
aqui na Terra para nos guiar. Então nós podemos, como já dito no vídeo anterior, fechar os olhos e seguir a igreja, né, para onde quer que seja, que nós não iremos ao inferno. É uma das características principais da igreja, porque ela, como esposa de Cristo, né, ela não pode ser pecadora, porque nosso Senhor ele é o santo dos santos, ele é a própria santidade. Né? Assim a sua esposa também deve seguir os caminhos do seu esposo, né, que é o caminho da santidade. Né, o caminho da santidade. Então a igreja ela nos ensina a ser santos. Né? Então aqueles que seguem os passos da igreja, exatamente como a igreja nos diz, né, é de fato para alcançar a santidade. Né? Bom, então nós dissemos, né, que Nosso Senhor ele deu três, digamos, concedeu-lhe três poderes à igreja, né, que é o do magistério, o de ensinar, né, o do sacerdócio, né, e o poder de jurisdição, né, que é o poder pastoral. E por que Nosso Senhor, né, ele instituiu então o magistério? Né? Bom, a resposta é simples, né, para que, por meio dele, a verdade divina fosse fielmente conservada e anunciada a todos os povos. Né? Então é para isso que existe o magistério. Né? Então, quando o bispo, né, quando o Papa ele nos fala, nós devemos ser dóceis à voz dos nossos pastores, porque é a mesma transmissão dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então eles não vão falar nada ao contrário. Como já visto no vídeo anterior. Eles não falarão nada contra a santidade. Os verdadeiros bispos e papas. Né? Por magistério, né, então se entende, né, ora o ofício de ensinar, né, e ora as pessoas que se ocupam com este ofício. Né, e a este último ofício, ou seja, aquelas pessoas que se ocupam do ofício de ensinar, né, que se referem mais conhecidamente como magistério da igreja. Né, que as pessoas dizem que é através dessas pessoas que o magistério nos é transmitido. E é de fato, né, através dos bispos, do Papa, etc., que este magistério é transmitido a todos nós. Né? Então não vai haver uma contradição entre eles. Por quê? Por que não há contradição? Porque a fonte é somente uma. A fonte é o próprio Jesus Cristo, a fonte é uma, é Nosso Senhor. Se há contradição é porque alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada aí. Bom, e o magistério, né, ele é formado pelo Pontífice Romano e pelos bispos unidos ao Pontífice Romano, né, a Pedro. O Papa e os bispos formam, portanto, a igreja, que eu já dito na aula anterior, docente. Né, a igreja docente, enquanto os fiéis eles formam a igreja discente. Né. Então, a igreja docente é aquela que ensina, a igreja discente é aquela que aprende e obedece. Né. É isso, é exatamente isso. É exatamente isso. Pois nas coisas de Deus há sempre uma hierarquia. Né? Por isso que nós por isso que existe no céu, né, a hierarquia dos anjos. Né? Aqui na Terra existe a hierarquia da igreja. Né? Em tudo há uma hierarquia. A nossa casa tem nosso pai, né, que é o hierarca maior, e nós somos o hierarca menor, os filhos, né, no caso. Ou bom, se você for pai, você é o hierarca maior, enfim. E o magistério da igreja ele possui um dom. Né? Tem um dom, uma essência do magistério da igreja, né, é possuir o dom da infalibilidade. Né? Da infalibilidade, isto é, ele não pode errar, como já dissemos, em matéria de fé e moral. Então ele não vai errar. Né? Se errar, como já disse, é porque, analise bem o que você está vendo, porque tem alguma coisa errada aí. Então ele não erra. Né? E lembramos que esta infalibilidade, né, não depende do Papa dizer o que ele pensa. Bom, eu vou dizer aqui que Nosso Senhor, ele tem três naturezas, né? A divina, ele tem a natureza do Deus Buda e a outra natureza não sei de onde. Né? Não, ele vai lá e proclama um dogma sobre isso. Não, isso não existe. Isso não existe. A igreja não pode ensinar isso. A igreja não pode ensinar esses absurdos, essas coisas estranhas. Né? Então, esta infalibilidade depende necessariamente de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Papa ele está aí para guardar, né, este depósito da fé. Então, quando um homem começa a dizer, um homem que se apresenta como Papa, começa a dizer que certas coisas não são verdades, que mudam, bom, então tenha cuidado aí, porque ele não está guardando o depósito da fé. Né? Então, tem que estar claro, né? Está claro e é isso que nós vamos seguir. Né? É isso que nós vamos seguir. Por este motivo, né, São Paulo chama a igreja, né, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, né, de coluna e fundamento da verdade.
né? Então ele é coluna e fundamento da verdade, né? E a verdade, como nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo é a verdade, né? Então nosso Senhor é a verdade. Nada que se desvie do caminho de Deus, né, pode ser verdade, pode ser verdadeiro. Bom, o dom da infalibilidade é próprio do magistério da igreja em conjunto, né? Mas não é próprio de cada bispo, né? O bispo, ele em si mesmo, um bispo, né, por acidente, né, ele pode errar. Ele pode errar, né? E bom, ele necessita ter uma correção, né? Normalmente a correção vem do superior, né? Mas ele pode errar um ponto, né, que seja muito específico, por acidente, né? Inclusive de boa fé. Se ele erra e continua, digamos, pertinaz, continua neste erro, mesmo já sendo avisado, aí ele é separado da igreja, ele se torna um herege. Aí se ele erra, ele já não é um bispo da igreja, né? Ele continua tendo caráter ali, episcopal na sua alma, né? Se ele for para o inferno, ele vai para o inferno como bispo, né? Pois ninguém deixa de ser bispo, ninguém deixa de ser sacerdote. Uma vez sacerdote e bispo, ele é para sempre, né? Sacerdote eterno, né? Sacerdote eterno, enfim. Ele não deixa de ser na sua alma, né? Mas em seu ofício ele deixa de ser. Então nós consideramos esta pessoa, né, que desvia da doutrina da fé católica, como herege. Como foi o caso, por exemplo, de Macedônio, de Nestório, né? Eles foram hereges, né, e foram separados ali de seus cargos, né? Nestório é interessante na aula, né, onde eu digo onde está a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, eu dou exemplo sobre Nestório. Enfim, então nós vemos ali, quando eles cometem este erro, né, e continuam, aí, pertinazmente, eles são separados da igreja. Uma vez avisado, não se emendaram, tchau. É assim. Por quê? Porque mesmo se o anjo do céu, já de São Paulo, né, nos viesse com uma doutrina diferente daquela que nos foi ensinada, né, seja anátema sit, né, seja excomungado. Mesmo que o anjo do céu, né, viesse com uma doutrina diferente, seja anátema. Né. Se o anjo do céu, né, nós podemos excomungá-lo por pregar uma doutrina diferente, então imagina os homens, né, da igreja. Né, eles erram, e se eles erram, ou seja, se eles continuam no seu erro, eles são considerados fora da igreja. Eles não são mais membros da igreja, né? Seja ele o ofício que tiver, o cargo que tiver, mesmo de papa. Se um papa vem a cometer heresia, ele deixa de ser papa. É considerado fora, nós não devemos obediência nenhuma a ele. E deixa de ser papa, deixa de ser o sucessor de São Pedro, pois o sucessor de São Pedro, ele é o vigário de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é qualquer coisa, porque tem um papa ali e eu vou decidir quando eu obedeço e quando não obedeço. Não, agora eu obedeço, mas agora eu não obedeço. Depois eu obedeço e não obedeço. O que é isso, né? Como eu posso dizer que eu vou obedecer ou não a nosso Senhor Jesus Cristo que está aí na terra? Né? Ou seja, porque o papa, ele é o mesmo vigário de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele é como se estivesse obedecendo o próprio Cristo. Aliás, eu estou obedecendo o próprio Cristo se eu obedeço o papa, né? Caso esse for verdadeiro, né? Mas, como ensina São Paulo, mesmo se um anjo do céu, né, vir pregar um outro evangelho que não seja aquele, né, que nos foi transmitido, seja anátema. Seja anátema. E anátema. Então está fora do corpo da igreja. Fora. Bom, Cristo, né, ele deu à sua igreja, né, a certeza da infalibilidade do magistério. Foi o próprio Cristo que deu à sua igreja. Não é que vem de aí, bom, vamos inventar aqui que a igreja agora é infalível. Né? Não é isso. Essa doutrina vem do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então ele disse, nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez uma tríplice promessa. A primeira é que ficaria com eles todos os dias até o fim do mundo. Né? Como nós dissemos, ele ficará conosco através da igreja, do sacramento, da vida de graça, etc. Né? Segundo, que o Espírito Santo, né, que o Espírito da verdade, permaneceria eternamente com a igreja docente. E quando ele diz isso, é com a igreja docente. Né? Então, o clero nunca morrerá. Né? O verdadeiro clero. Ele sempre estaria aí. Ele sempre estará aí. Mesmo que se diminuía poucas pessoas, né, ele sempre estará aí. Pois também é bom lembrarmos, né, quando Nosso Senhor, perguntando, né, e ele mesmo dando a resposta, ele disse: acaso encontrarei fé sobre a terra, né, referindo-se à sua segunda vinda. Então, mas mesmo que a igreja tenha um bispo, né, tenha um bispo ali fiel, a igreja não morreu. Né?
A igreja não morreu e Nosso Senhor cumpriu a sua promessa, de fato. Cumpriu a sua promessa. Estarei convosco até o fim dos séculos, né? Até a consumação dos séculos. Então, mesmo que tenha ali um bispo fiel, está. Mas se você me pergunta, se tiver só um padre, antes de mais um bispo? Bom, se tiver só um padre, antes de mais um bispo, aí sim. Nosso Senhor descumpriu essa promessa, mas isso não acontecerá. Porque é Deus mesmo quem está falando, é o Criador do céu e da terra, de todas as coisas. Ele sabe ele sabe o passado, o presente, o futuro, né? E todos os séculos. Ele sabe tudo. Ele sabe todas as coisas. Vamos lá. Então, a primeira, como eu já disse, que ficaria com ele, conosco, né, até o fim dos tempos. A segunda, que o Espírito de verdade permaneceria eternamente com a igreja docente, né? E terceiro, que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. Então foram as 3 promessas que Nosso Senhor deixou à igreja. Então lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20, está escrito, né? E depois ensinai todas as gentes, né? E eis que eu estou convosco, né, todos os dias até a consumação dos séculos. Bom, em outra passagem ele diz, e eu rogarei ao Pai, né, que ele vos dará um outro Consolador para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade. Então ele prometeu, em João, né, capítulo 14, versículo 16 ao 17. Né. E, né, sobre que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, ele diz lá, né, no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18, né, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Então foi essa a promessa que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Essa é a promessa que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Bom, e se pudesse acontecer, né, que a igreja docente errasse, né, a igreja discente forçosamente iria seguir a igreja docente, né, que tem o dever de obedecer à igreja docente. Então os fiéis iriam forçosamente seguir o erro. Né? Cairia no mesmo erro, e então não se cumpriria a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, pois que toda a igreja seria vencida pelo espírito da mentira e pelo inferno. Então nós vemos, onde há mentira aí não há verdade. Uma é oposta à outra. Né? Há muitas mentiras, né? Como eu já disse, muitas mentiras, muitas. Né? Então eu posso dizer sim que o aborto é bom, né? ou silenciar-me sobre aborto. Eu posso dizer isso, é uma mentira, mas eu posso dizer. Eu posso dizer que a separação é boa, o divórcio é bom, porque os tempos estão mudando, né? A sociedade está ficando mais fraca, a carne é fraca, então tem que se divorciar mesmo. Né? Posso dizer isso. Né? Uma autoridade, entre aspas, da igreja pode dizer isso. Né? Mas é uma mentira. É uma mentira. Por quê? Porque Nosso Senhor disse, né, que o homem e a mulher não se separam. Ali está. A indissolubilidade, né, do matrimônio, por exemplo, ela permanece. Então, o que vem fora disso, né, é mentira. E não é Nosso Senhor, ele não está com Nosso Senhor. Nosso Senhor, ele é a verdade, ele é a santidade, ele é todas essas coisas. Né? Ele é todo o bom. Né? Ele é toda a bondade. Ele não é maldade. Então, as mentiras podem ser muitas, mas a verdade ela é só uma. Ela é só uma. E a verdade ela permanece. Ela não muda. Né? Pois Deus não sofre de vicissitudes. Ok? Bom. Então, quando, portanto, né, os adversários da fé, os adversários da igreja, sustentam que a Igreja Católica, né, no decurso dos tempos, caiu em erro, eles se contradizem. Eles contradizem primeiro, né, a evidente promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, ele nem tem por que eles, por exemplo, estarem, entre aspas, seguindo a Cristo, porque eles... Né, bom, se nosso Senhor se contradiz, para que seguir a Ele? Não é verdadeiro Deus. Nosso Senhor não se contradiz. Né? Segundo, o contínuo testemunho de Deus que tanto antes como depois da pseudo-reforma, né, dos protestantes, tem glorificado sua igreja e principalmente seus apóstolos com inúmeros milagres, confirmando deste modo a sua doutrina. Então Nosso Senhor ele confirma a igreja através de milagres. Né? Através de milagres. Enfim. E quando há uma disputa, né, em matéria de fé,
né? O que nós devemos fazer? Nós devemos escutar o fulaninho tal, né? O professor fulaninho que fala umas palavras bonitas, né? Tem um vocabulário grosso, etc., fino, uma coisa assim de outro mundo, né? Ou devemos seguir o que a igreja ensinou? Né? Onde nós ficamos? Mesmo nessa crise que nós estamos passando, vamos lá, vamos desenhar, né? É importante seguir o que o professor fulaninho está falando, né? Ou é importante seguir o que o magistério da igreja já ensinou e ensina continuamente? Né? Com qual dos dois nós ficamos? E aí? Para qual deles nosso Senhor Jesus Cristo deu a infalibilidade? Né? Foi para a igreja ou foi para o fulaninho X que fala bonito? Né? Que escreve 10 livros, né, para justificar que a igreja nos pode levar ao inferno? Foi para a igreja. Exatamente, foi para a igreja docente. E é ela que nós devemos seguir. Então não me venham com notas, né? Dizer que a igreja pode errar, que o Papa pode falar heresias, porque, enfim, teólogo X, teólogo Y, na China, ou... Não. A igreja ela tem o seu magistério claro, né, através das encíclicas, através do ensinamento oficial da igreja. Se a igreja diz isso, é isso, e acabou. Se o Papa diz isso, acabou. Acabou a disputa, não tem disputa. Então nós devemos colocar nossos lugares e seguir a igreja, né, pacificamente. Aí que está o espírito, né, humilde do homem, porque nós só iremos ao céu, né, quando nós aprendemos esta humildade. Que é a humildade de submeter-nos à igreja. Submeter-nos à igreja. Então nós devemos submeter nossas dúvidas, né, ao magistério eclesiástico, né, o que se relaciona à fé e à moral. Bom, Cristo a uns constituiu apóstolos, diz a carta aos Efésios, né? Cristo a uns constituiu apóstolos, a outros pastores e doutores, né? Para que não mais sejamos meninos flutuantes e levados ao sabor de todo o vento de doutrina. Então nós temos aí nós já temos toda a doutrina aí, né, nos ensinada para nós não nos perdermos. Né? Temos uma dúvida, vamos lá na doutrina da igreja e tiramos nossa dúvida. Já está. Né? Já está. Bom, e qual é a fonte, né, que o magistério da igreja tira as suas doutrinas? Né? Esta fonte chama-se a tradição. É da tradição que o magistério da igreja tira essa doutrina. Então ele tem aí uma tradição a seguir-se. Né? Nós católicos seguimos a tradição, né, por si, a tradição eclesiástica. Bom, então a igreja, em sua essência, ela não nos ensina algo novo. Tudo que ela nos ensina, né, que pode parecer-nos novo, né, já são ensinamentos que se estava aí, né, que estava na tradição da igreja, no magistério, né, que apenas foram como completados, né, certas nuances, certas conclusões, digamos, né, mas a doutrina já estava aí, né, a doutrina já estava aí, ela nunca poderá se contradizer. Né? Então, se a igreja ontem ensinou sobre o limbo, é isso que está, é isso que existe. Né? Ela pode completar ali este ensinamento. Ela completa, ela pode completar, mas ela não pode ensinar algo novo. Ela não pode, daqui a pouco o Papa não pode aparecer daí e dizer, bom, sobre o purgatório, por exemplo, agora o purgatório não existe mais, eu decidi que o purgatório não pode mais existir. Né? Então, tomei essa decisão e agora eu coloco para toda a igreja. Né? Se ele faz isso, ele não é qualquer coisa, menos Papa. Enfim, então eles não podem fazer isso, nós não podemos fazer isso. Né? Então a igreja ela pega aí sua doutrina, ela tem a fonte de sua doutrina na tradição. Então nós podemos dizer que a doutrina da igreja, né, são, entre aspas, novas, né, somente quando ela esclarece algum ponto de controvérsia. Né, algum ponto controverso que ainda não foi esclarecido exatamente. Né? Mas que ainda são, sim, deduzidas, né, daquelas verdades primitivas, né, que Nosso Senhor nos ensinou à igreja e aos seus apóstolos, né, que são parte da igreja. Bom, e estas decisões da igreja, né, quando acontece, por exemplo, estes temas controversos, devem ser sempre aprovadas pelo Papa. Né? Então, ou por um concílio ecumênico, que também é aprovado por um Papa. Né? Então, por exemplo, é muito bonito, né, ler-se, né, alguns escritos teológicos, né, atualmente, por exemplo. Vamos falar da crise atual. Né? Então, tem vários escritos aí, entre aspas, teológicos, né, que
nem o Papa aprovou, né, porque não há como aprovar. Né, onde que está um legítimo, né, sucessor de São Pedro para aprovar, ou nada, né, que são aí. E esses autores, né, teológicos, que há muitos erros, né, há muitos erros de doutrina nessa crise da igreja, cada um leva para um lado, puxa para cá, puxa para lá, né, e aqui eu coloco todo mundo no mesmo barco, né, porque nós não temos autoridade, né, digamos, publicar, né, um instituto teológico sobre qualquer coisa que seja. Ou seja, uma nova, digamos, uma nova definição de algo, né, não temos. Não temos essa autoridade. Né? Então, por exemplo, sobre o tema atual do Papa, né? Que alguns já estão dizendo, porque ele é Papa, então, mas ele pode errar, né? Ele é como um pai bêbado, ou outro dizendo, já pro outro lado, né? Bom, não se pode mais ter nenhum contato com estas pessoas da nova igreja, etc. Enfim, há toda uma discussão, né? E cada um cria os seus artigos teológicos, né? Entre aspas, sem nem de um lado ter esta permissão, né, de publicar esses artigos, de uma permissão do Papa, por exemplo, né, e nem do outro eles que, supostamente, tendo autoridades que são superiores a eles, né, sem terem, por exemplo, o seu nihil obstat, né, o nada consta, né, para ter o seu imprimato e publicar. Né, eles não se submetem à igreja docente para isso. Então, assim, estamos em uma confusão, né, no qual nós devemos, de fato, colocar os nossos joelhos no chão e pedir ao nosso Senhor para que nos esclareça, né, e nos faça caminhar no caminho reto, né, da verdade. E não confiar nessas coisas, essas disputas, né, que acontecem atualmente. E aqui eu estou fazendo um parênteses, né, da nossa aula. Nós não devemos esquentar nossa cabeça, entre aspas, com estas coisas. Né? Nós já temos o magistério, já temos as encíclicas, nós já temos, né, tudo aí, né, que nós podemos pegar, ler, estudar, né, e aí está. Este é o ensinamento da igreja. Né? Não precisamos de coisas novas. A igreja está aí. Enfim. Então, lembramos, é o Papa que é infalível nessas decisões. Não é o teólogo X ou o teólogo Y. Mas é o Papa. É a igreja docente. Por mais bem fundamentado que esse estudo seja, etc., tem que ter a autoridade da igreja para dizer, bom, está correto ou está errado. Então é a igreja quem decide. O espírito de orgulho, esse espírito que nós estamos tendo na sociedade atual, né, nessa crise da igreja principalmente, não é espírito que vem de Deus, com certeza, porque Deus não instituiu a igreja desse modo. Né? É um espírito que vem do diabo, é um espírito que vem do orgulho, é um espírito que vem das trevas, né, assim como toda essa crise. Alguns sabem, né, fazendo ainda um parêntese, do que eu estou falando, a quais temas estou me referindo, e outros não. Mas, bom, com o decorrer da formação, né, católica que vocês vão recebendo, vocês saberão, né, a quais temas me refiro. Vamos pedir a perseverança, né, a constância, a Nossa Senhora Notre Dame de la Constance, né, Nossa Senhora da Constância, que nos ajude a continuar neste caminho que nós iniciamos. Bom, o Papa ele é infalível, né, quando nós dizemos que o Papa é infalível, ele é infalível como pastor supremo e mestre da Igreja. Né, uma decisão em matéria de fé e de costumes para toda a igreja. Então, quando o Papa ele toma uma decisão ali de matéria de fé e de costumes, ele usa a infalibilidade. Né? Já no seu magistério, mesmo no seu magistério ordinário. Né? Mas no Vaticano I, né, no Concílio Vaticano I, né, que, na verdade só houve um concílio legítimo Vaticano, então, no Concílio Vaticano em 1870, né, foi ali proclamado, né, o dogma da infalibilidade papal. Né? E quando nós dissemos que foi proclamado o dogma da infalibilidade papal, nós não estamos dizendo que antes não se cria neste dogma. Antes já se cria, era uma crença comum na igreja, inclusive nos evangelhos, nas Sagradas Escrituras nós podemos ver, né? Nós podemos atestar isso. Então, sempre era o Pedro. Né? Mas ele foi definido, né? foi proclamado, né? Uma crença já crida, né? Na igreja. Enfim. Então pertence ao Papa, né? Estas decisões, em princípio, pertencem ao Papa. E por que o Papa ele é infalível nessas decisões, né, de matéria de fé e moral? Primeiro, né, porque Jesus Cristo mesmo instituiu o Papa como sucessor de São Pedro para ser o fundamento da igreja, como já vimos. Né? Segundo, porque o estabeleceu como mestre e pastor de toda a igreja. Terceiro, porque lhe deu a promessa de que sua fé não vacilaria e o encarregou de confirmar seus irmãos na fé. Né?
Em Lucas capítulo 22, versículo 32, diz o seguinte: eu roguei por ti, para que a tua fé não vacile, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Então nós temos esta seguridade dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, agora falamos um pouco do sacerdócio, né? O sacerdócio ele foi instituído, né, por Nosso Senhor, né, para que por meio dele fossem aplicadas aos homens as graças da redenção. Nós vimos que Nosso Senhor, né, Redentor, aquele que nos redimiu dos nossos pecados, né, e com mais propriedade ainda, inclusive do pecado original, né, ele instituiu o sacerdócio para que nos fosse comunicado as graças de sua redenção. Então o Espírito Santo ele comunica diretamente aos homens certas graças, né, mas muitas ele só as quer conceder por meio do sacerdócio católico. Né. Assim como para a comunicação das verdades da fé, subordinou os homens ao magistério eclesiástico, embora também ensine e ilumine diretamente os corações, o mesmo vale para o poder pastoral. Então, tem certas graças que o Espírito Santo apenas dá ao sacerdote, né? Como, por exemplo, a graça de fazer aquele pão, né, se transformar no corpo de Cristo, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta é uma graça especial que Nosso Senhor concede apenas aos sacerdotes, né, e não a homens comuns. Então, sacerdócio católico. Né? Então a igreja ela exerce esse sacerdócio, né, pelo santo sacrifício da missa, como eu já disse, que ele santifica ali o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, a chamada transubstanciação, né, que ele transforma realmente no corpo e no sangue de Nosso Senhor. Né? E pela administração dos sacramentos. Né? Então ali também somente os sacerdotes. Né? A bênção, né, e algumas orações. Né? Bom, e para que Nosso Senhor instituiu o poder pastoral? Né? Nosso Senhor instituiu o poder pastoral para governar os fiéis e conduzi-los ao caminho da salvação. Né? Então existe esse poder, né, da igreja docente ser, digamos, a chefe, né, o pastor da igreja discente, né, para que a igreja discente possa alcançar o caminho da salvação. E não somente a igreja discente, mas a igreja docente também, é aquela que ensina também, né, que eles podem chegar no caminho da salvação. Bom, dando mandamento, vigiando sobre a observância dos mesmos e castigando os transgressores, né? Preservando do mal e estimulando para o bem, por meio de recordações, admoestações e outros meios caridosos. Né? Então, quando há, por exemplo, uma excomunhão, né, etc., é para o bem daquela pessoa que está sendo excomungada. Não é porque a igreja quer excomungar, porque sim, vou excomungar porque eu não gosto da cara dele. Não é isso. Né? Mas ele excomunga porque a igreja já se vê obrigada, né, a excomungar aquela pessoa, colocar fora, né, do corpo de Cristo, do corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, para o bem, para que esta pessoa possa se arrepender e voltar ao seio da igreja. Né? Enfim, então tudo isso são atos de caridade da igreja. Né? E é através do poder de jurisdição, né, do poder pastoral que a igreja faz. Bom, nós dizemos que somente na igreja católica há salvação, e nenhuma outra igreja há salvação. Né? Lá você pode encontrar tudo, como disse Santo Agostinho. Você pode louvar a Deus, né? Você pode cantar aleluia a Deus, você pode cantar glória a Deus, você pode amar a Deus, né? Você pode ter tudo. Mas a salvação você não terá que não seja dentro da igreja católica. Somente dentro da igreja católica podemos ter a salvação. São Paulo, é por isso que São Paulo chama a igreja, né, de corpo de Cristo. Né? E Cristo é a cabeça deste corpo. A vida da cabeça só se pode comunicar àquele que é membro do corpo. E a Arca de Noé, né, quando Noé colocou todos os animais, né, na arca, e só aqueles que estivessem na arca poderiam salvar-se do dilúvio, né, é a figura da igreja. Né, é a figura mais clara assim, do Antigo Testamento que nós temos, né, da igreja. Né, é a Arca de Noé. Então, aqueles que estiveram fora da Arca de Noé não se salvaram. Né, morreram, todos pereceram. Assim também são aqueles que estão fora da igreja, né, fora do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos morrerão. Então, fora da igreja não há salvação. Né? Bom, e o que devemos fazer, pois, né, para nos salvar? Para nos salvar, devemos ser sempre filhos obedientes, né, da Igreja Católica. Né? Crer na sua doutrina, né, observar seus mandamentos e empregar seus meios de salvação. Então, quando a igreja nos diz, né, Nosso Senhor mesmo nos diz que não pequemos contra
a castidade, não roubemos, não matemos, né? Isso é para o nosso bem. Isso é para o nosso bem. E se nós sermos obedientes a essas leis, né, nós vamos chegar no caminho da salvação. Nós vamos chegar no caminho, nós vamos chegar na salvação eterna, no paraíso. Né? Por isso que Nosso Senhor ele disse, né, se alguém não ouvir a igreja, considere-o como um gentil ou um publicano. Né, fora. Nem dê ouvidos a essa pessoa. Né? Não dê ouvidos a essa pessoa. E isso se refere principalmente àqueles católicos, né, que não dão mais ouvidos à igreja. Claro que nós devemos ser muito caridosos e, à medida das nossas possibilidades, né, tentar fazer essas pessoas voltarem ao seio da igreja. Né, mas com prudência para que nós não sejamos adeptos a seus erros. Né, tampouco. Mas enfim. Bom, então o que se deve dizer àqueles, né, de que estão fora da Igreja Católica? O que nós podemos fazer? Bom, aqueles que sem culpa, né, estão fora da Igreja Católica, porém procuram sinceramente a verdade, né, e conforme conhecem, observam os mandamentos de Deus, ou seja, conforme o conhecimento que eles têm, eles não pertencem exteriormente à Igreja Católica. Né, mas eles pertencem ao interior da Igreja Católica, né, de modo invisível, né, e eles estão unidos à Igreja, né, e por isso podem salvar-se. A sentença fora da Igreja não há salvação refere-se somente àqueles que exterior e interiormente estão separados da Igreja. Né. Então aqueles, né, que estão de boa fé, né, fora do exterior da Igreja, né, e à medida de seus conhecimentos, de suas possibilidades, eles obedecem os mandamentos de Nosso Senhor, né, e eles procuram verdadeiramente, né, com reta intenção a verdade, eles pertencem à alma da igreja, ao interior da igreja, eles podem salvar. Né, aquela coisa que se aplica, por exemplo, àqueles que não conhecem a Igreja Católica, né, ou que por alguma ignorância, né, invencível, eles pertencem. Então quando se diz que fora da igreja não há salvação, né, também se aplica a eles. Né, e nós não estamos dizendo que fora da igreja há salvação, quando nós dizemos que eles salvam. Não, nós estamos dizendo que eles pertencem à Igreja Católica, né, a alma da igreja. Então é aí que está o erro, por exemplo, dos feneístas. Né, dos feneístas que eles passam por cima até mesmo do catecismo, né, para pregar o erro deles. Né. Bom, e quais são aquelas pessoas que não pertencem à Igreja Católica? Né? Do que nós a chamamos? Não pertencem à Igreja Católica, né, os não batizados, como os judeus não pertencem à Igreja Católica, né, os maometanos, os muçulmanos, né, e os pagãos. Estes não pertencem à Igreja Católica. Né. Também não pertencem à Igreja Católica, né, os hereges, como nós dissemos, mesmo que este herege seja um bispo, né, ele pode ser afastado de seu cargo, né, e ele é posto fora da Igreja Católica. A sua heresia mesmo já afasta da Igreja Católica automaticamente. Né. Então ele está fora da Igreja Católica. O catecismo diz que os hereges não pertencem à Igreja Católica. Então, os hereges, né, e incrédulos batizados. Então, eu recebi ali o batismo quando era criança e hoje eu sou um ateu. Então, isso também não pertence à Igreja Católica. Né? Então, os incrédulos batizados, mas que conscientemente rejeitam o que a Igreja ensina, como é o ateu. O ateu batizado, né, que hoje na nossa sociedade há muito disso. Né? Bom, também não pertence à Igreja Católica os cismáticos, né? Os separados ou cismáticos, né, que creem, porém, né, se separam do chefe da igreja, o Santo Padre o Papa. Né? Então eles não pertencem, eles estão fora da Igreja Católica. Né? Os excomungados, né, que a igreja, por castigo, excluiu de sua comunidade. Né? Que a igreja, através de sua misericórdia, excomunga essas pessoas, né, e elas não pertencem mais à Igreja Católica até que elas se arrependam, obviamente. Né? E todos eles podem votar à Igreja Católica. Né? E aqui é interessante, eu vou dar um outro parênteses, né, que os cismáticos, né, quem são os cismáticos? Os cismáticos são aqueles, por exemplo, os ortodoxos, né, que se separaram da igreja em 1054, os veterocatólicos, eles são os cismáticos, né, que não professam a fé católica, que eles negam certas verdades de fé e não se submetem aos legítimos pastores da igreja, né, às legítimas autoridades. Né? E aqui é muito importante, não deve se confundir a autoridade da igreja, nós dizemos que o herege, ele está fora da Igreja Católica, ele não pertence à Igreja Católica. Então, não é porque um homem, né, atualmente se veste de branco, né,
e apresenta-se como um legítimo papa, um legítimo pastor, né, dos católicos, né, mesmo falando heresias, né, e praticando heresias, como é, né, aquela coisa da entrada da Pachamama no templo de Nosso Senhor, né, no templo de Deus, né, ou rezando a missa sacrílega, etc. O herege tampouco pertence à Igreja Católica. Né? Então, nós estamos numa situação muito especial atualmente, né, no qual eu recomendo, novamente, vejam lá aquela aula, né, onde está a verdadeira Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que não nos enganamos atualmente. Né? Essa é uma situação muito delicada. Mas, bom, então vamos lá que todas as pessoas não pertencem à Igreja Católica, né? Mas todos eles podem voltar. Todos eles podem voltar. Né? Eles têm até o momento da morte ali para se arrependerem e voltar. Vamos lá. E o que é a comunhão dos santos? Por comunhão dos santos, né, entende-se a união espiritual dos fiéis da terra, né, das almas do purgatório e dos bem-aventurados do céu. Né? Ou seja, a igreja militante, a igreja padecente, né, e a triunfante. Aquela igreja que se purifica, a igreja padecente. Né? A igreja militante somos nós que estamos aqui na terra, que estamos militando para poder chegar ao céu. Né? Militando contra os nossos inimigos, né, que é o demônio, a carne e o demônio. O demônio, a carne e e o mundo. Né? O mundo, o demônio e a carne. Esses são os nossos três inimigos. Quase esqueci, olha. Por isso que é importante aprender o catecismo. O demônio, o mundo e a carne. E o mais, digamos, o mais forte desses inimigos é a própria carne. Né? Somos nós mesmos. Vamos lá. Então, estes pertencem, né, à comunhão dos santos. Como nós dizemos, comunhão dos santos, nós temos essas pessoas, né, tanto na igreja militante, como na igreja padecente, né, que estão lá no purgatório, como na igreja militante, que está lá triunfante, que está lá triunfando no céu. Né? Em que consiste esta união espiritual? Esta união espiritual ela consiste, né, em serem todos membros do corpo de que Jesus Cristo é a cabeça, e por isso é que uns têm parte nos bens espirituais e dos outros membros. Né? Assim como, num só corpo, temos muitos membros, assim, ainda que muitos, somos um só corpo em Cristo, como diz na carta aos Romanos. Né? E a morte, né, quando alguém morre, quando algum membro da igreja militante morre, né, não nos separa, né, desta comunhão dos santos. Ele continua pertencendo à comunhão dos santos. Né? Então, todos nós ficamos lá com o nosso Senhor. Né? Nosso Senhor. E porque os membros desta comunhão, como nós dizemos no credo, são chamados de santos. Né? Esta comunhão chama-se de santos porque todos os seus membros foram santificados, né, pelo batismo e são chamados à santidade perfeita, sendo que muitos deles já atingiram esta santidade. Então, há muitos santos. Né? Inclusive entre nós, né, entre a igreja militante, há muitos santos que nós nem sabemos quem são. Nós vemos, às vezes, nós estamos vendo, estamos falando com eles, né, nós não sabemos o que são. Acontece. Né? E no céu, todos que estão no céu são santos. Né? Todos que estão no céu são santos. E no purgatório também. Por isso chama-se a comunhão dos santos. Né? Porque pelo batismo nós somos santificados. Né? Sob vários pontos de vista. Pois pelo mesmo recebemos a graça santificante, de modo especial somos consagrados à Santíssima Trindade, né? E incorporados a Jesus, nossa cabeça. Né? Né? E nós, por isso que nós temos a festa de todos os santos, né? Para celebrarmos também aqueles santos que não são canonizados, né? Não foram canonizados. Nós estamos, de certa forma, unidos a estes santos, né? Nós podemos participar desta comunhão dos santos. Né? Bom, e nós podemos auxiliar também as almas do purgatório, né? Por meio de orações, boas obras, indulgências e principalmente pelo santo sacrifício da missa, né? Como dia dos finados. Né? Então nós temos comunhão com as almas do purgatório também. Elas dependem de nossas orações, né? Para que elas saiam de lá, desse estado purgativo, para, né, chegar ao estado de triunfo, né? Ao paraíso. Bom, então, na igreja militante, são todos os fiéis que pertencem, né, a esta comunhão dos santos. Né? Bom, os fiéis que estão em pecado mortal, né, eles ainda assim são membros da igreja. Né? Eles ainda assim são membros da igreja, mas eles são como membros mortos da igreja, são como membros, né, como se a mão não funcionasse mais como mão.
né? Então, nós fizemos essa figura de igreja, né? Essa figura de membros, né? Que nós somos como membros da igreja. Então, essas pessoas que estão em pecado mortal, né? Mas sem negar nenhuma verdade de fé, né? Ainda seguem como membros da igreja, né? Mas são membros mortos. Então, para que vivam, né? Necessitam restabelecer, né? O estado de justiça, né? O estado de graça. Por isso que é importante, né? Nós rezarmos não somente por nós mesmos, né? Nossas orações noturnas ou diárias, etc., né? Mas por todas as pessoas que pertencem à igreja. Tanto aqui na Terra, a igreja militante, por isso nós dizemos, reze por mim, né? Eu estarei rezando por você. Né? Tanto pelas almas do purgatório, né? Quanto pelas almas que já estão no paraíso, para pedir graças a elas, né? Para que elas nos ajudem também. Né? Então, assim, então nós fazemos parte dessa comunhão. E somente os membros, né? Da Igreja Católica faz parte desta comunhão, né? Esta tão bonita comunhão dos santos. Né? Então, é aí que nós devemos buscar estar em estado de graça, né? Nós nunca temos certeza se estamos em estado de graça, né? Mas nós podemos buscar este estado, né? Buscar a estarmos nesse estado, né? Para pertencermos de uma forma essencial a esta comunhão dos santos, né? Para que nós podemos receber as graças, né? De Nosso Senhor, de nossos irmãos, dar as graças àquelas almas do purgatório que tanto necessitam de nós, né? E elas também, quando chegarem no céu, nos ajudarem, né? a perseverar aqui neste caminho, né? Tão espinhoso que nós passamos, né, até chegar ao paraíso. E quando nós chegamos ao paraíso, nós veremos que este caminho espinhoso que nós estamos passando, né, não será nada em comparação com o prêmio no qual nós receberemos. Então é não perder a esperança, manter essa esperança sempre, né, em nossa alma, né, cultivar esta esperança para que um dia possamos chegar, né, a morar face a face com Nosso Senhor. Né. Bom, esta foi a nossa aula de hoje. Qualquer crítica, sugestão, né, contato, está aí na introdução, né, na descrição, perdão, na descrição do vídeo. E, bom, esta é a aula de hoje. Salve Maria e até a próxima.